Outra ferida emocional que abre uma porta para a atuação demoníaca na nossa vida é a culpa. A culpa que as pessoas insistem em carregar. Culpas e mais culpas. Há pessoas que têm até uma mania de punição. As pessoas não se perdoam, não se amam. Uma pessoa que vive uma vida inteira só carregando culpa é uma pessoa que não se ama. É uma pessoa que não se aceita. É uma pessoa que não consegue jogar fora as suas culpas. É uma pessoa com o tempo inteiro atormentada pelo demônio, né? O tempo inteiro o demônio está acusando aquela pessoa, você fez isso, tudo é culpa sua. Essas coisas acontecem porque você tomou as decisões erradas, porque você não soube agir, porque você, o pai, a mãe, o filho está no caminho das drogas, e aí a mãe não consegue se perdoar, o pai não consegue se perdoar, fica carregando uma culpa, assume o fardo do mundo inteiro, como se o menino não tivesse nem vida própria, como se o menino não tivesse feito as suas escolhas também. Não é dizer que a família não possa colaborar, a educação que a gente recebe, eu sei, tudo bem, mas mesmo que você tenha culpa, a pessoa não consegue se perdoar, não consegue superar, tocar a vida para frente. A culpa é uma coisa terrível, gente, é um fardo, é um aguilhão de Satanás, é uma coisa terrível. Uma pessoa que carrega a culpa é uma pessoa o tempo inteiro, é como o demônio atrás da pessoa, agulhando a pessoa, ferroando a pessoa. E a pessoa não se abre ao perdão de Deus porque não se perdoa. O problema de não se perdoar é porque a gente também não recebe o perdão de Deus, que a gente não aceita o perdão de Deus. Dificilmente uma pessoa que não se perdoa consegue aceitar o perdão de fora. Quase impossível isso. É preciso se perdoar. As escolhas erradas que você fez na vida. Tudo bem, eu perdi tanto tempo na minha vida, meu Deus, eu olho, eu sinto tanta culpa, tá bom, você se arrepende, mas você precisa se perdoar e olhar para frente, jogue fora a sua culpa. Jogue fora a sua culpa, jogue na cruz do Senhor a sua culpa, jogue na cruz daquele que morreu por você. Aqueles que se sentem o tempo inteiro acusados pela própria consciência e pelo demônio se escondendo por detrás da sua consciência, se o demônio se aproxima de você e fica te acusando e te condenando, você não precisa fingir que você não tem culpa. Eu costumo dizer, né? Se o demônio está te atacando, está te acusando, está te culpando, se o demônio se aproxima de você e diz assim, você fez isso, você vai olhar para ele e vai dizer assim, é verdade, você tem toda a razão, eu fiz, mas Jesus morreu por mim. Então, você não tem o que falar. Eu fiz, é verdade, eu fiz. Sua acusação não tem peso. Não tem pena. Eu fiz, mas Jesus morreu por mim. Eu estou perdoado. É um orgulho, uma arrogância tão grande uma pessoa nos perdoar. Jesus veio, morreu, suportou o horror da cruz para nos libertar de todas essas culpas e condenações, e a pessoa não se perdoa, fica carregando um fardo. Até assim a pessoa ela desenvolve uma mania de punição, né? Você viu, tem gente que tem mania de punição. A pessoa ela tem mania de punição. Mania. Necessidade de autopunição. Por exemplo, a penitência que nós praticamos espiritualmente é uma coisa muito boa, sabe? A penitência, o jejum, os sacrifícios que nós fazemos, assim, sacrifícios que nós mesmos nos impomos como penitência, né?
é um alimento espiritual. É impressionante. O jejum, a penitência é um alimento espiritual. Nos abre para Deus. Gente, que maravilha é a penitência. Que maravilha é o jejum, por exemplo. Mas quando a pessoa pratica jejum, pratica penitência, porque ela nos perdoa, aí é doentio. É doentio. Doentio. Eu conheci pessoas, acompanhei pessoas espiritualmente, pessoas que precisavam de orientação espiritual, quiseram fazer um caminho de orientação espiritual e com o passar do tempo eu fui percebendo que a pessoa tinha uma necessidade exagerada de penitência, mas não como uma coisa boa. Poderia ser uma coisa boa, mas como a pessoa não se perdoa. Você não faz penitência porque o perdão de Deus não é suficiente. Você faz penitência para reparar as desordens que o pecado deixa na tua alma. Então, meu Deus, são essas feridas que nos abrem ao demônio. A gente precisa entender de uma vez por todas, como eu gostaria que todos os cristãos católicos tivessem a posse dessa informação, de que as feridas emocionais, especialmente algumas, são portas abertas ao demônio. São portas que se abrem ao demônio. Pessoas que foram possuídas pelo demônio, atormentadas pelo demônio, normalmente a coisa sempre começa em feridas emocionais. Feridas emocionais não trabalhadas, não curadas, não elaboradas, não integradas no mistério do amor e da misericórdia de Deus. Isso é muito importante nós entendermos isso. Muitos dos tormentos que nós vivemos no mundo moderno são por não cuidarmos de nossas feridas, por não levarmos as nossas feridas ao Senhor, melhor ainda, por não permitir que o Senhor desça aos nossos infernos, como eu dizia. Aquele que desceu a mansão dos mortos, ele precisa descer os nossos infernos pessoais. Esses infernos, lá onde eu me sinto inferior, lá onde eu tenho rejeição, lá onde eu tenho medo, lá onde eu tenho culpa, lá onde eu tenho ressentimentos, mágoas, vamos falar disso ainda. Mas quero falar só disso, né? Tão importante que é. Eu vou colocar aqui no meio não, seria uma outra porta aberta, né? A mágoa, a falta de perdão, mas essa é uma porta tão especial, que quando ela é aberta para o demônio, ela é como aquelas portas de vidro, é uma porteira. Não é uma porta, não é uma porteira que a gente abre para o demônio. Quantas pessoas foram amaldiçoadas, quantas pessoas tiveram suas vidas estragadas porque se negaram a perdoar, porque quiseram ficar na mágoa, depois a gente fala disso. Depois eu vou ter que pregar, né? Então, nós precisamos tratar de nossas feridas emocionais. Será que você carrega culpas? Será que você carrega medos? Será que você não carrega rejeições? Será que você não carrega complexos de inferioridade na sua vida? Será que você não tem esse sentimento de se sentir inferior? É muito ruim uma pessoa que tem esse sentimento de inferior. Muito ruim mesmo. É uma coisa assim dá até dó na gente, assim. Eu sinto muita dó quando eu percebo uma pessoa que tem isso assim, especialmente de uma forma mais grave. Eu sinto muita dó. Dó assim, não é pena, não é isso assim, eu sinto misericórdia mesmo, amor. Desejo de que a pessoa não esteja mais carregando esse fardo de se sentir pior do que os outros. Que é isso, gente? Ninguém merece isso não. Você viver com esse fardo de se sentir inferior, não conseguir se relacionar, ter vergonha da própria aparência, ter vergonha de ir em certos lugares. Às vezes a gente tem um complexo de inferioridade e quando a gente tem que ir num lugar mais chique, não tem, às vezes, dependendo da condição da pessoa, a pessoa tem vergonha de ir num lugar mais chique, ou num restaurante, numa coisa,
Gosto não, você se sente inferior, você está aí dando essas desculpas aí, dizendo não é livre, né? Não é livre para ir em qualquer lugar, não é livre para ser o que ele é, para ir Meu Deus, nosso complexo de inferioridade faz a gente se submeter aos rótulos desse mundo, de perfeição, de corpo. O corpo tem que ser assim, eu tenho que ter tais roupas para eu me sentir incluído, eu tenho que ter tais objetos. As pessoas compram os objetos, os aparelhos de celular, os tablets, compram as camisas de marca tal, as calças de marca tal, tem necessidade de ter esses objetos, de ter essas roupas para se sentir incluído. Você já reparou como as coisas que a gente compra exercem uma função de inclusão social? Você já meditou isso? Às vezes a gente tem necessidade de comprar uma coisa para se sentir incluído. Quer dizer, se eu tenho tal roupa, se eu tenho tal coisa, eu me sinto tranquilo, me sinto de cabeça erguida, me sinto igual aos outros. Mas se eu não posso comprar um objeto, se eu não posso ter tal tipo de roupa, aí eu não vou, eu me escondo, fico todo acuado. Isso é complexo de inferioridade. Essa é uma manifestação de complexo de inferioridade. A outra é aquela que eu falei da agressividade. O complexado, ele sempre é agressivo, como eu disse, né? O Padre Rufus dizia que os grandes déspotas, os grandes ditadores eram complexados. Os tiranos. E é verdade. Hitler, por exemplo, era super complexado, tinha um problema de rejeição gravíssimo com seu pai, com sua mãe também. Meu Deus, se sentia inferior porque sua mãe... Loucura! Loucura! Aí você vai olhar tudo aquilo que aquele homem fez. Ele rejeitava a própria mãe, porque ele tinha sangue judeu. Ele tinha sangue judeu. Ele rejeitava a própria mãe. Gente, se sentia inferior, foi rejeitado pelo pai, olha tudo que fez. Tudo que fez, o fez para ser amado. Tudo que fez, o fez para ter poder, a necessidade de ter domínio. Gente, uma pessoa, é um perigo uma pessoa que tem uma ferida de inferioridade grave, dependendo do temperamento dela. Perigo. Então, meu Deus, tudo isso, todas essas aberrações que a gente vê no mundo de hoje, esse culto, hoje as academias viraram um verdadeiro templo, né? São templos, não são mais meras academias, não são templos. É até bonito, né? Uma academia, né? Igual um amigo meu falou que uma vez entrou no shopping, né? Estava tão habituado, ajoelhou e fez sinal da cruz. A gente estava chegando na igreja, fez uma genuflexão, fez o sinal da cruz. E é capaz do sujeito entrar lá na academia e faz uma genuflexão. É tanto culto ao corpo. A necessidade de se sentir incluído, né? De se sentir igual a todo mundo, né? Eu não posso ser diferente, porque se eu for diferente, eu sou pior. Meu Deus, isso é doente. Isso é doentio. Você não consegue enxergar que isso é doentio? Ou será que eu estou louco? Isso é doentio, gente. Eu tenho que ter um corpo tal, eu tenho parentes que... Eu fico, meu Deus, eu falo, menino, você... Não, braço desse tamanho, meu Deus, é uma coisa... Dizendo, a gente não consegue fazer sacrifício para rezar, não consegue fazer sacrifício por outras coisas, mas consegue comer ovo cru, comer não sei o quê, tomar... Meu Deus, quer dizer, entra em qualquer regime, entra em qualquer para ter o corpo daquele jeito, faz qualquer coisa, toma bomba. Que isso, gente? De onde vem isso? No fundo, por detrás dessas coisas, sabe o que tem por detrás dessas coisas? Aquele sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição, culpa, medo, insegurança. E Jesus precisa entrar nesses lugares. Aquele que desceu à mansão dos mortos precisa descer aos infernos da nossa alma. Você quer ir para o interior?
vai doer. Cura interior de só chorar, que coisa boa. Isso aí não é cura interior, não. Cura interior dói. Cura interior que não dói não é cura interior. Cura interior dói. Dói, arranca pedaço da gente. Arranca pedaço. Cura interior arranca pedaço. Mudar não é fácil. Vencer um sentimento de inferioridade que eu carrego comigo há 40 anos, meu Deus, não é fácil. Vencer sentimentos de rejeição, de medo, não é fácil. Arranca pedaço. Deixar o Senhor descer os nossos infernos não é fácil. O grande problema da cura interior é que as pessoas querem deixar coisas nas sombras. Não pode ser assim. Não pode. O Senhor quer nos curar, quer curar nosso coração, quer curar nossa alma, nossas feridas emocionais, nossas feridas de rejeição, nossas feridas de culpa. O Senhor quer curar tudo isso. É muito importante a gente olhar o que nos motiva quando a gente está querendo viver um processo de cura interior. É muito importante a gente olhar o que me motiva. O que me motiva a agir como eu ajo. Uma coisa é, por exemplo, eu querer comprar uma coisa porque aquilo vai ser útil, porque eu preciso daquilo. Outra coisa é eu sentir uma necessidade de comprar aquilo para me sentir incluído. Se você tem esse tipo de sentimento, a inferioridade está muito ligada ao consumismo, como inclusão, especialmente nos jovens. Perceba isso. Essa é uma reflexão que você pode fazer. O médico não é assim? Quando você vai no médico, o médico analisa os sintomas para chegar na causa. Não é assim? Né? Ele muitas vezes vai tratar a febre, no sentido assim, vai dar um remédio para baixar a tua febre, mas a febre é sintoma. A doença não é febre, a doença é X que está tendo esse sintoma febre. Então, pelo sintoma, eu vou juntando vários sintomas, um sintoma, 2, 3, aí eu chego à conclusão da causa. Qual é a doença que está gerando aqueles sintomas? Então, a gente precisa olhar esses sintomas de consumismo como inclusão, esses sintomas de agressividade, né? A rejeição também, assim como um dos sintomas assim da pessoa, às vezes que tem um sentimento muito forte de rejeição, a pessoa assim, ela não consegue ser espontânea, né? A pessoa tem muita necessidade assim da estima dos outros, do apoio dos outros, que todo mundo concorde com ela. A pessoa não consegue dizer não consegue ser autêntica, não consegue falar a verdade. Às vezes um outro sintoma da rejeição, a pessoa tem muito sentimento de autocomiseração, né? Tem pena de si mesmo, né? É síndrome de Gabriela, né? Eu sou sempre assim, eu nasci assim, Gabriela. Às vezes com esses sintomas, né? A pessoa fica com peninha de si mesmo, né? Não consegue olhar com objetividade, né? Eu não posso mudar meu passado, mas eu sou responsável pelo meu presente. Eu posso ter uma atitude diferente. A pessoa que tem um sentimento forte de rejeição, a pessoa tem dificuldade de amar também, às vezes, sabe? Ou o contrário, uma pessoa que manifesta uma carência exagerada dos outros, né? Carência de amizade, carência de que todo mundo goste dela, de que às vezes a pessoa se torna até pegajosa, emocionalmente pegajosa, porque não é uma pessoa assim equilibrada, né? Pessoa carente. Às vezes a rejeição leva uma pessoa ao pecado, leva uma pessoa a se submeter. Quantas mulheres, gente, moças, jovenzinhas,
que se submetem às vezes à promiscuidade, se submetem às vezes a um relacionamento onde o rapaz usa ela, onde a menina, né, até queria viver a castidade, queria se guardar, tinha isso como um sentimento, mas carência, né? A necessidade de sentir amor, a necessidade de ser amado, leva a se entregar, né? Aí se entrega, se fere, se machuca emocionalmente, né? Está ferida por dentro, deprimida.